Oi meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre as línguas estranhas. Se realmente essa língua ela vem do dom do Espírito Santo. E assim, é uma língua que algumas pessoas não sabem o significado dela. E eu acho muito importante vir à tona, né? A gente discutir sobre esse assunto. Se está realmente nas escrituras, se está dentro da Bíblia, ou se o sistema da religião, do cristianismo, ela trouxe inventou, né, essa línguas estranhas para nós, ou enfim, várias coisas que algumas pessoas aprende dentro desses sistemas religiosos chamados igreja, e que na verdade eles não sabem realmente o que eles se está baseado nas escrituras, se realmente devemos falar essa língua, ou se essa língua tem significado, se ela tem aí por trás dessa língua tem o significado de o que ela está falando, né, dessas línguas que geralmente a gente vê muito nas igrejas, né? E assim, eu fui um que eu achava que eu tinha que estar falando essas línguas, né? Eu achava que eu passei, né, por todo esse processo aí do que eles me ensinaram dentro da igreja, falando sobre o Espírito Santo evangélico, sobre os dons do Espírito Santo, que é você falar em línguas estranhas, que até, inclusive quando eles entram, que eles falam que entram no secreto, né? Eles falam que quem quiser falar em línguas estranhas, abre a sua boca e fala em línguas estranhas, converse com Deus. Aí algumas pessoas ficam falando, mas quem tem o Espírito Santo, ela fala em línguas estranhas. Mas quem fala línguas estranhas tá falando uma língua de Deus. E é a mesma coisa que Deus, a gente não consegue entender Deus e nem entender a língua dele. Quem é filho dele também vai falar esse tipo de língua e ninguém vai entender também. Então há uma grande dúvida sobre o que está aí, né, ocorrendo nesses sistemas que a gente acha que a gente devemos falar em línguas estranhas. E quando eu estava dentro da religião chamada igreja, no cristianismo, eu falava em línguas estranhas porque, na verdade, eu não sabia se era porque eu tinha uma língua estranha do Espírito Santo, ou se eu estava pegando de alguém ali, para dizer que eu estava com o Espírito Santo. Então, o mais incrível é que na verdade você não... eu vou me basear aqui nas escrituras, falando sobre as línguas estranhas, porque as línguas estranhas, elas não são angelicais. Eu vou começando já gravando esse vídeo, falando para vocês que as línguas estranhas, elas nunca foram dons do Espírito Santo. Até porque existem várias outras línguas que você vê, como lá na Espanha, lá no Japão, lá na China, você vai ver uma língua diferente, que é um hábito deles, uma cultura dele, uma forma de língua deles maternas, que eles se comunicam. Como nós brasileiros, a gente fala essa língua portuguesa, que a gente for falar para qualquer pessoa, conversar com qualquer pessoa, a pessoa vai entender você. Mas o que é essa língua estranha que fala que é dos dons do Espírito Santo, ela é totalmente diferente, porque você está falando uma língua, mas que não é dos anjos. Porque, primeiro, que os anjos eles não falam, não tem uma língua específica para os anjos. Então, quem inventou isso?
Quem colocou isso no cristianismo? Quem colocou isso na igreja? Você já se perguntou? Porque eu vou abrir aqui em Atos 2, eu quero que vocês confiram aí junto comigo, Atos 2, para falar sobre essas línguas estranhas, que na verdade a gente acha que é de Deus, que a gente está sendo, enfim, espiritualmente mais evoluído, que a gente está fazendo o que é certo, né? Vamos ver se o que fala em Atos 2. Então, durante o dia da festividade dos Pentecostes, todos eles estavam juntos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho bem semelhante ao de um forte rajada de vento e encheu toda a casa onde estavam sentados. E eles começaram a ver que pareciam ser línguas de fogo, e elas se espalhavam e pousaram, né, uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas, assim como o Espírito os capacitava. Naquela ocasião, estavam em Jerusalém judeus devotos de toda a nação debaixo do céu. Assim, quando se ouviu aquele que uma multidão se ajuntou e ficou surpresa, porque cada um ouviu uns discípulos falar o seu próprio idioma, realmente ficavam muito espantados e disseram: não são galileus todos esses que estão falando? Como é que cada um de nós estava ouvindo a língua nativa? Entre nós há um parto de medos, né? Há elamitas, habitantes da Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia e ponto de província da Ásia, né? Então, se você for pegar aqui 2, versículo 11, os crentes também árabes são os ouvintes falar em nossas línguas sobre as quais manifestam de Deus. Sim, todos ficaram admirados e perplexos. Diziam uns aos outros: o que significa isso? No entanto, os outros zombaram deles e diziam: estão cheios de vinho doce. Mas Pedro se pôs de pé com os 11, né? E lhe falou bem alto: homens da Judéia e de todos vocês, habitantes de Jerusalém, prestem atenção e ouçam bem as minhas palavras. Na verdade, essas pessoas não se estão bêbadas, como vocês supõem, pois é a 3ª hora do dia. Ao contrário, isto é o que foi dito por meio de profeta Joel. Nos últimos dias, dizem Deus, derramei dos meus espíritos sobre todo tipo de pessoas, e os filhos e filhas de vocês, profetizando, jovens entre vocês terão visões, e homens idosos entre vocês terão sonhos. E até mesmo sobre os meus escravos e sobre as minhas escravas derramarei o espírito daqueles dias, e eles profetizarão. Realizarei milagre em cima do céu. Mas, minha gente, vamos falar sobre... Então, eu abri 2, né? Tá falando sobre que de repente, né, veio um barulho no céu, semelhante de uma forte rajoada de vento, e encheu toda a casa onde estava sentado. Aí, do nada, eles começaram a ver que pareciam ser línguas de fogo. Então, essas línguas eram umas línguas que não é dos seres humanos. Ser humanos nenhum devem falar essa língua e nem vai chegar nem muito mais perto. Eles não vão... mas outros seres... tá falando aqui que de repente veio uma rajada de vento, encheu toda a casa onde estava sentado.
Aí depois do nada eles começaram a falar que eles pareciam ser línguas de fogo. E depois falaram que ficaram cheios do Espírito Santo. E depois começaram a falar línguas estranhas. Minha gente, vocês acham mesmo que realmente esses anjos que vocês falam que é as línguas dos anjos, vocês foram batizados no Espírito Santo, essas línguas, minha gente, foi uma língua que eram para eles, não são da gente. Eles podiam até mesmo se comunicar com você, mas o que tá falando que tá vindo uma rajada de vento, né? Mas isso, minha gente, não existe, porque na verdade essa língua estranha, se você for pegar e pesquisar mais, essas línguas não têm significado nenhum. Se você for pegar um tradutor ou alguma coisa da ciência que estuda essa língua de vocês, que vocês falam línguas estranhas, vocês vão ver que essa língua não tem nada a ver, que não tem nenhum significado que você queira passar, transmitir para a pessoa entender alguma coisa que você quer. Então, tudo que não é traduzido, essas línguas que não traz significado, não traz um apoio para vocês, são mentirosas, são falsas. Eu não sei o que vocês estão fazendo usando esse tipo de línguas que nem vocês mesmos entendem. Então vamos abrir outro versículo aqui, que eu vou de 1 Coríntios 14. Vamos abrir aqui 1 Coríntios 14, pra gente entender mais sobre essas línguas estranhas aí. Na verdade, minha gente, línguas estranhas não existe. Isso aí foi o cristianismo que inventou. Até porque tem muita gente falando em línguas estranhas dentro das suas denominações, igrejas, que estão praticamente amaldiçoando as pessoas, amaldiçoando, enfim, só passando coisas que você nem mesmo sabe, se você não vigiar, né? Porque nem tudo que vocês inventam é de Deus. Então, não tô achando aqui 1 Coríntios, gente, acho que aqui é pra trás, se não me engano. Espera que eu vou achar aqui, depois eu volto. Então, eu abri aqui na minha Bíblia, 1 Coríntios 14, 2, versículo 2. Tá falando assim: pois quem fala em outra língua ou logamine, ou não é grosso, ou não contabiliza os erros, ou nunca falha, isso é dos milagrosamente fala em outras línguas, ou vemos de forma indistinta, ou pleno, ou continuem buscando zelosamente as águas. Peraí. 3, né? 14, 2, né? Peraí, minha gente. Aqui é o 3. No entanto, quem profetiza edifica, encoraja e consola os homens com suas palavras. Quem fala outra língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a congregação. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Na verdade, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este interprete para que a congregação seja edificada. Mas se fosse agora vistá-los falando em línguas, que bem eu faria a vocês, e não sei o que lhe falasse em uma revelação, com conhecimento, com uma profecia,
com o ensinamento. Nesse versículo, a gente está falando sobre que a língua estranha, né, que vocês acham que estão falando línguas estranhas, ela não faria bem a vocês. O que faria bem a vocês é uma profetização, você profetar, assim, se profetizar coisas boas, ou que traga conhecimento ou ensinamento. As línguas estranhas, elas não traz nada. Ela não traz edificação para você. A língua estranha, ela só traz medo. Traz medo, traz inconfiança, insegurança. Eu já vi muitas mulheres... Peraí, Alexa. Eu já vi muitas mulheres que oravam na minha cabeça falando em línguas estranhas. E eu ficava, nossa, por que essa mulher tá falando? Minha gente, Jesus não vai trazer, o Espírito Santo não vai trazer dúvida, medo, insegurança para nós. Ele é diretamente o que ele quer falar para você ou quer lhe ajudar. Primeiro que o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo nunca é derramado, como tá falando aqui, né, em Atos 2, tá falando sobre a rajada de vento. Ele nunca vai se derramar por cima de você com a rajada de vento. Sim, mas está na Escritura, mas isso aí foi outra coisa. Não foi o Espírito Santo. Até porque a Bíblia foi muito modificada. A gente só teve a Bíblia nas nossas mãos depois da Segunda Guerra Mundial. E o cristianismo, a Igreja Católica, ela pegou, modificou muita coisa na Bíblia. Tirou muita coisa, colocou muita coisa que eles queriam. Então, os frutos do Espírito Santo nunca foi falar em línguas estranhas. Eu vou dar um exemplo, o amor. O amor fala que o Espírito Santo ele traz amor para você, mas ele vai ficar sempre derramando por cima de você, rajada de vento, para você poder ter um espírito, você ter amor dentro de você, para você amar seu marido, você amar sua esposa. Não, você mesmo tem que se programar ao você ter esse certo atitude de você amar sua mulher, você ter as certas atitudes de você se amar, e você tem que se programar você mesmo, você que vai ter que lutar, que o amor viva dentro de você. Não tem esse negócio de rajada de vento, porque Jesus agora desceu com o Espírito Santo com a rajada de vento dentro de cima de mim, e eu estou cheio do Espírito Santo e eu vou lá e falar várias línguas que ninguém vai entender. A nossa língua é diferente. A gente entende português. Lá na Espanha, lá na China, você vai falar uma língua que ninguém vai entender, porque lá é um outro idioma. O Espírito Santo evangélico foi quem criou, foi a religião, o cristianismo. Foi a Igreja Católica. Esse Espírito Santo evangélico que vocês tanto falam, que tem que falar línguas estranhas, enfim, ela não está na Bíblia. O Espírito Santo que está na Bíblia é outra. Traz vários outros benefícios, traz vários outros conhecimentos para a sua vida. Então você tem que vigiar. Peraí, Alexa. Então, minha gente, essa é a verdade. Eu espero que vocês raciocinem, interpretem, leiam mais a Bíblia, examinem mais, para vocês não se enganarem, porque na verdade tem muita gente aí falando línguas estranhas dentro das igrejas, falando línguas estranhas e na verdade está amaldiçoando as pessoas, enfim, tá desejando mal, tá jogando praga. Então, o que vocês acham que é do Espírito Santo não é uma farsa. E mesmo essas pessoas que falam que tem o Espírito Santo, que falam em línguas estranhas, ou não esteja fazendo esse tipo de coisa e tá desejando mal, mas esse Espírito Santo não existe. Mesmo ela fazendo ou não esse tipo de coisa, o Espírito Santo não existe, minha gente. O Espírito Santo,
de línguas estranhas não existe, nunca existiu. Vocês ficam pegando uns versículos isolados da Bíblia para transformar numa forma que vocês querem que seja. Você já viu alguma vez Jesus, quando estava na terra, ele ensinando, pregando o evangelho, ele estava falando línguas estranhas? Ou você nunca viu? Porque na verdade ele nunca falou. Eu nunca vi ele falando quando ele estava aqui na terra. Claro que os filmes hoje em dia foram bastante modificados, mas se você for ver, examinar a escritura na Bíblia, ele nunca falou em línguas estranhas. Nunca. Então, vocês examinem mais a escritura. Eu vou ficando por aqui. Eu quero saber também a sua opinião. Quero saber também se vocês acreditam nas línguas estranhas, se vocês acham que é verdade. Me conte nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Não me leve a mal o que eu esteja falando aqui. Não sou eu que estou falando, é as escrituras. Vocês acham que tudo que sai da boca de vocês, tudo que vocês inventam é de Deus, mas na verdade não é. Algumas coisas não são de Deus, não é de Yahushua, não é de Jesus. Porque se a ciência, as pessoas que... Eu sei que a ciência não é Deus, mas tudo dessas línguas que a gente fala para se comunicar, tudo tem um porquê, um significado, tem uma tradução. E essa língua que vocês dizem que é do Espírito Santo não traz tradução nenhuma. Algumas pessoas da ciência, da cientista, enfim, pegaram e não viram que essa língua está trazendo alguma coisa do cristianismo ou de alguma coisa do Espírito Santo. Eu quero saber onde está escrito na Bíblia que línguas estranhas faz parte do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala em línguas estranhas. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.